Fala pessoal, tudo bem com vocês? Lucas Almeida na área para mais um vídeo aqui da série Destrinchando a Copa do Mundo, né? Onde a gente passa por cada um dos 8 grupos, falando aí das 32 seleções e de como cada uma delas chega até o Catar. No vídeo de hoje já estou aqui caracterizado, vamos falar do grupo E, o grupo que contém Alemanha, Costa Rica, Espanha e Japão. Quando a gente olha, né, para esse grupo, parece óbvio aí os dois classificados, mas eu vou mostrar aqui que na prática isso pode ser um pouquinho diferente. Então vamos lá para o campinho, né? Vamos lá para entender um pouquinho como joga cada uma das seleções. Aqui a tabela, então primeira rodada aí com Alemanha e Japão, Espanha e Costa Rica. Segunda rodada Japão e Costa Rica, Espanha e Alemanha. Terceira rodada Japão e Espanha, Costa Rica e Alemanha fechando esse grupo E. Para começar aqui, vamos falar da seleção espanhola, né? Como chega essa seleção da Espanha para a Copa do Mundo depois de duas Copas bem ruins. Lembrando que a Espanha foi campeã lá em 2010, né, o único título da seleção espanhola. Em 2014, no Brasil, não conseguiu nem se classificar para a segunda fase, para as oitavas de final. E ainda em 2018 foi eliminada ali nas oitavas de final para a Rússia, para os donos da casa na Copa da Rússia. E aí, entendendo um pouquinho, né, como joga essa seleção, vale a pena a gente comentar da convocação, da lista e da visão de jogo, né, que o Luis Henrique, técnico da Espanha, tem para essa seleção. Uma visão que é muito criticada pela imprensa espanhola, que é uma imprensa, né, muito afeituosa com a sua seleção. Então, Luis Henrique é um treinador aí muito bem reconhecido na Espanha, é um treinador de bagagem e que vem fazendo um bom trabalho com essa seleção espanhola. Isso vale a pena ser dito, mesmo que as suas convocações e escolhas sejam bastante criticadas pela imprensa de forma geral. Quando a gente olha para a lista da seleção da Espanha, a gente tem aqui 20 dos 26 jogadores sendo estreantes em Copa do Mundo e nomes badalados ficando de fora da lista. Então, De Gea, Sérgio Ramos, Thiago Alcântara, enfim, nomes badalados a nível mundial, não foram convocados por Luis Henrique para a Copa do Mundo. O próprio Luis Henrique, né, o próprio treinador aí, já deu entrevistas respondendo essa pergunta, que ele valoriza muito mais como o jogador joga com ele na seleção do que como o jogador joga no clube. Então a gente vai ver sim, dentro do time titular da Espanha, jogadores que muitas vezes não são titulares nos seus respectivos clubes. E o contrário também. Jogadores que vão muito bem nos seus clubes, que vão muito bem nas suas temporadas, mas que não têm oportunidade na seleção, porque o Luis Henrique entende que eles não têm a característica necessária para compor esse elenco, para compor o jogo que o Luis Henrique entende que é o melhor para a seleção. Então isso é um ponto aqui inicial, um ponto de partida bem relevante para a gente falar dessa seleção. O time base da Espanha, como que essa Espanha entra em campo, né? Acredito eu que a Espanha deve jogar no seu 4-3-3, tá? Sendo o goleiro, o Unai Simón deve ser o goleiro titular aqui da Espanha, o goleiro do Atlético de Bilbao, que tem sim algumas irregularidades aí ao longo da carreira como um todo. Dupla de zaga, Laporte e Pau Torres, deve ser a dupla aí principal, Laporte, né, como o grande cerne aí dessa dupla de zaga, e aqui sim, eu acho que caberia o Sérgio Ramos pelo menos na lista, né, como principal referência, como um nome que foi realmente campeão lá em 2010, para ser essa referência e esse líder para essa seleção. Nas laterais, acredito eu que é o ponto mais forte dessa seleção espanhola. Carvajal pela direita, Jordi Alba pela esquerda, são os dois laterais aqui titulares, realmente irretocáveis nessa seleção. Chegamos no meio-campo. A trinca de meio-campo, a trinca aqui do Barcelona, né? Acredito eu, mesmo não concordando, acredito que o Luis Henrique vai jogar com essa trinca. Busquets como primeiro volante, Gavi e Pedri sendo aí a dupla de meio-campistas um pouquinho mais avançados, responsáveis pelo toque de bola, pela chegada à frente, que a gente vai ver que é muito importante para essa seleção também. E por que eu falei, né, que não seria a minha opinião? Acredito que hoje o Rodri entrega mais do que o Busquets, tanto em intensidade, em nível de marcação, em toque de bola, enfim. Mas claro, o Busquets tem, né, uma carreira aqui irretocável, é um nome símbolo da geração também espanhola, então é o volante titular dessa seleção, mesmo eu acreditando que o Rodri seja a melhor opção para esse meio de campo. Quando a gente chega na trinca de ataque, aqui sim a gente tem jogadores, né, que não são unanimidade, que muitas vezes não se firmaram nos seus clubes, mas que com o Luis Henrique entregam para a seleção e por isso
estão aqui como titulares. Pela ponta direita, Ferran Torres. Pela ponta esquerda, Sarabia. Dois pontas bastante agudos, que vão realmente alongar esse campo, que vão jogar pela extremidade. O Ferran Torres com a perna direita pelo lado direito, para conseguir chegar na linha de fundo, e o Sarabia com a perna esquerda pelo lado esquerdo. Isso pode se inverter sim, tá? Durante os jogos, para que esses pontas joguem com a perna trocada, mas a formação inicial deve ser cada um com o seu respectivo pé no lado para fora, para conseguir chegar à linha de fundo. Como referência do ataque, Álvaro Morata. O Morata tem uma dificuldade, né, de ser essa referência do ataque, de conseguir ser o homem-gol da seleção, mas é sim o 9 escolhido, centroavante escolhido aqui para a seleção espanhola. E aqui um ponto interessante, um parêntese legal, né? A Espanha tem dificuldade histórica na posição. Lembrando que a Espanha aí já jogou com o Diego Costa, por exemplo, nessa posição. Fernando Torres foi dona dessa posição durante muitos anos. Enfim, então existe uma carência da geração espanhola mesmo com relação a essa posição. E aí, por que eu falei, né, lá atrás que o Gavi e o Pedri são muito importantes para essa chegada à frente? A Espanha joga, como eu falei, com Sarabia e Ferran Torres bem abertos, como pontas, extremos mesmo. Então abre ali corredores muito importantes para serem explorados pelos meias. Corredores entre os laterais e os zagueiros da zaga adversária, para que Pedri e Gavi consigam explorar esses espaços. Os dois fazem muito isso no Barcelona já, então são meias aqui que vão chegar muito à frente para conseguir realmente finalizar as jogadas. Então a Espanha é uma equipe que fica muito com a bola, vai tentar propor o jogo desde trás, mas tem sim as suas fraquezas aqui, principalmente com relação às suas pontas, que a gente precisa ver como que eles vão render na Copa do Mundo, no ataque, com decisões um pouquinho controversas. Então, por exemplo, o Thiago Alcântara, que na minha visão seria titular em quase todas as seleções do mundo, sequer foi convocado pelo Luiz Henrique. O Unai Simón, um goleiro que não me passa tanta confiança assim, enfim. Então a Espanha aqui chega com problemas para tentar fazer uma campanha melhor do que as duas últimas, que foram realmente desastrosas, tanto no Brasil quanto na Rússia. E, na minha opinião, não seria tão absurdo assim se a Espanha fizesse mais uma campanha vexatória. Se a Espanha ficasse mais uma vez na fase de grupos, por exemplo, não seria um absurdo tão grande assim. Passando para a segunda seleção do grupo, vamos falar um pouquinho da Costa Rica. Como chega essa Costa Rica para a Copa do Mundo, num processo de renovação, uma renovação lenta realmente, com algumas novas peças, outras peças muito experientes, mas já velhas mesmo, decadentes em relação à carreira, sem conseguir entregar tanto para a seleção como entregaram em outras épocas. E aí, vale lembrar, né, obviamente, a campanha histórica que a Costa Rica fez em 2014. Também em um grupo difícil, naquela ocasião, né, considerado o grupo da morte. Então a Costa Rica conseguiu classificar em 2014 num grupo que tinha aí Inglaterra, Itália e Uruguai. Foi realmente um feito histórico e busca realmente, né, se apegar a isso para tentar mais uma vez surpreender. E aqui sim, a Costa Rica classificando seria uma surpresa imensa, uma zebra histórica mais uma vez dentro da Copa do Mundo. A Costa Rica vem com sua principal referência no gol, Keylor Navas, o principal goleiro da geração, acredito que o principal jogador da Costa Rica como um todo, se não o principal, um dos principais, né? E realmente toda boa campanha, toda chance de boa campanha da Costa Rica passa por uma excelente Copa do Keylor Navas. A Costa Rica deve jogar num 4-4-2, tá? Inicialmente aqui, mas podendo alterar para um 5-3-2 também, um 5-4-1 é uma possibilidade. O que é fato é que a Costa Rica vai tentar, antes de mais nada, se defender, não tomar gols para sair nos contra-ataques. E aí tem aqui uma parcela, né, de contribuição muito significativa, os seus meias mais abertos. Então, tanto Torres pela direita, quanto o Benetti pela esquerda. Benetti, inclusive, é o principal símbolo, né, dessa tentativa de renovação. É um meia aqui muito jovem, com muita qualidade técnica, inclusive, mas são meias aqui que vão precisar ter um trabalho muito forte, tanto de recomposição defensiva, para encurtar essa distância aí da zaga para a segunda linha de 4 e para não deixar realmente os laterais sobrecarregados, e principalmente para qualquer chance de contra-ataque da Costa Rica, para conseguir abrir o campo, para conseguir explorar a velocidade. Então são meias que vão ter essa característica física muito forte, tanto de recomposição quanto de saída para o ataque, muitas vezes com a bola dominada, muitas vezes sozinho em certa parte do campo,
porque a Costa Rica vai primeiro pensar em não tomar gol para depois sim pensar em atacar. Como dupla de ataque, Joe Campbell, histórico centroavante aí, costarriquenho. Joe Campbell é um centroavante sim, mas muitas vezes aqui vai fazer o papel de 10, de meia armador, para que o Contreras seja esse 9 e esse centroavante. Eles alternam muito essa ideia de quem é o centroavante fixo e quem sai um pouquinho mais. O Campbell sai um pouquinho mais como 10, o Contreras sai um pouquinho mais como alas, para um lado ou para o outro. Então existe essa variação também na forma da Costa Rica atacar. Mas, como eu disse, é uma seleção muito limitada, precisou aí passar pela repescagem para chegar à Copa, venceu a Nova Zelândia e chega à Copa com o primeiro objetivo de tomar o menor número de gols possível, primeiro tentar pontuar nesse grupo, que já seria um feito bastante grande para essa seleção, e quem sabe aí uma mágica histórica, né, como foi em 2014, tentar realmente essa classificação. Chegando aqui na seleção da Alemanha, na minha visão, a seleção mais forte desse grupo, com algumas sobras, inclusive, para a Espanha, e uma das principais seleções da Copa do Mundo como um todo, né? A seleção da Alemanha chega para a Copa numa era pós-Joachim Löw. Então, o ciclo ali que se fechou, que já vinha tendo, né, um desgaste muito grande em relação ao Joachim Löw, principalmente na forma como a Alemanha se defendia. Então, a Alemanha é uma seleção que propõe muito jogo, fica muito tempo com a bola, muito intensa, mas com muita dificuldade na recomposição defensiva. Sofria muito com os contra-ataques, sofria muito com a seleção vertical como adversária. Por quê? O jogo da Alemanha era muito de toque de bola, de construção e de esse domínio, né, muito grande aí, ofensivo. Então o Joachim Löw perdeu um pouquinho aquela característica, né, alemã de realmente buscar o gol a todo momento e de conseguir se defender bem. Então teve esse desgaste e o Hansi Flick vem para tentar sanar esse gap aqui junto a essa seleção. Por isso, o equilíbrio entre ataque e defesa é o principal desafio para essa seleção alemã, que tem no gol um dos principais goleiros do mundo. Então Neuer aí é um goleiro símbolo dessa geração alemã, geração que foi campeã em 2014, né, da Copa do Mundo, e é um goleiro que é sempre muito exigido nessa seleção, tanto debaixo das traves mesmo, mas também como aquele homem de sobra para interceptar ali lançamentos que fatalmente vão acontecer nas costas da dupla de zaga. Então o Neuer é com certeza um goleiro aqui de nível mundial, mas um goleiro que vai ser muito exigido na Copa do Mundo. Quando a gente chega para a formação, né, desse time, eu imagino aqui um 4-2-3-1 mais clássico, com algumas possibilidades de mudança, principalmente no ataque. A gente vai explorar um pouquinho delas aqui. Chegando na linha de defesa, na minha visão existe uma dúvida em relação à lateral direita, principalmente por conta de lesão. O Klostermann, do RB Leipzig, é realmente o dono da posição durante o ciclo, foi o lateral titular aí em praticamente todo o ciclo e em todas as partidas principais, né, que essa seleção disputou. Mas teve uma lesão no início do ano, então não se sabe ainda como que o Klostermann chega para essa Copa do Mundo. Fato é que ele está convocado, então vai estar ao Catar, mas não se sabe ainda em quais condições. E aí, no caso do Klostermann não estar apto para jogar, eu acredito que o Kehrer seja essa opção aqui, uma opção até um pouco mais defensiva, como é a característica alemã. Então acredito que o Kehrer pode ser essa opção em alguns jogos, principalmente no início da Copa aí, levando em conta essa lesão e a forma física do Klostermann. Dupla de zaga, Sully e Rudiger. Essa é a base, né, do Flick. Ele já falou isso algumas vezes. Existem outras opções para essa zaga, mas acredito que essa dupla seja realmente a principal. Uma dupla que vem de boas temporadas, inclusive, na Europa. O Sully pode fazer também a lateral direita, mas acredito que vai ser realmente a dupla de zaga titular. E na esquerda, uma ótima opção aqui, o Raul, que é um lateral muito ofensivo, um lateral que chega bem à frente, que vai sim participar da construção de jogadas desse time alemão. Um lateral aqui com muita qualidade para sair de trás. E aí quando a gente olha, né, essa linha de 4 aqui da Alemanha, não seria surpresa nenhuma também a Alemanha jogar com zagueiros nas laterais em caso de uma formação um pouquinho mais defensiva. Uma linha de 4 zagueiros, por exemplo. A Alemanha já fez isso aí em outras épocas e não seria surpresa que isso acontecesse. Quando a gente chega na dupla de volantes aqui, eu vejo um equilíbrio muito forte entre dois deles, mais uma indefinição na segunda vaga. O Kimmich
é o volante titular, na minha visão, o principal jogador dessa seleção, um dos volantes mais técnicos do mundo, com um bom toque de bola, com lançamentos longos, com muita precisão. Então é um volante aqui realmente craque na sua posição, um dos melhores jogadores da Copa, inclusive, sem demagogia alguma aqui. E como dupla de volantes, na minha opinião, o Goretzka, ele é o volante que tem maior equilíbrio com o Kimmich, que tem uma química de complementar as características do Kimmich. Então isso eu acredito que seria muito importante para essa seleção alemã. O Goretzka é um cara muito intenso, que consegue chegar muito bem à área para finalizar, que vai realmente apertar essa marcação e essa pressão assim que a Alemanha perder a bola. Então ele tem realmente características bem complementares ao Kimmich. Diferentemente do Toni Kroos, que é realmente um cracaço da posição, obviamente, jogador do mais alto escalão, mas que se aposentou da seleção alemã e que tinha, sim, uma característica muito semelhante ao Kimmich. Então essa dupla passou bons apertos enquanto dupla de volante, justamente por não conseguir dar essa intensidade quando a Alemanha perdia a bola, para conseguir recuperar essa bola de maneira rápida. Então o Goretzka dá realmente essa condição de equilíbrio. Pode ser que o Gundogan seja essa opção também. Aí a gente volta a ter aquele meio campo mais técnico, de mais toque de bola, de mais cadência, mas a gente perde essa intensidade, principalmente na pressão pós-perda de bola. Então a ver como que o Flick, né, vai montar esse meio de campo. Na minha visão, Kimmich e Goretzka são a dupla aí, básica, né, inicial para a seleção alemã. Quando a gente chega no quarteto ofensivo, existem aqui algumas dúvidas também. Eu coloquei na ponta esquerda Sané, na ponta direita Gnabry, como meia central aqui Miller e como centroavante o Havertz. E aí por que essa formação? A Alemanha vem há bastante tempo com dificuldades também na sua posição central do ataque, com dificuldades no seu centroavante. Timo Werner é o atacante, né, que faz esse papel, mesmo sem ser uma unanimidade também, mas Timo Werner não estará no Qatar, se lesionou, não vai para a Copa. Então eu acredito aqui que o Havertz pode fazer essa função de falso 9, de um ataque um pouquinho mais móvel, mas traz também, né, aquela dificuldade da Alemanha de colocar a bola para a rede. Um time que constrói muito, que tem um grande volume ofensivo, mas tem dificuldade sim de matar os seus jogos, tem dificuldade de fazer gol. Isso ficou muito claro, por exemplo, na última Euro, nessa última fase aqui da Nations League. E aqui no meio de campo, né, um ponto bem interessante é o Musiala. O Musiala vem de uma grande temporada no Bayern, já é uma realidade do futebol alemão e pode entrar em qualquer uma das posições do ataque aqui, tanto como meio central, como meio aberto, para realmente trazer uma mobilidade um pouquinho maior para esse ataque. Então existe sim essa possibilidade de variação aqui, principalmente com o Musiala entrando nesse meio/ataque da Alemanha, para realmente trazer, né, um pouquinho mais de juventude, um pouco mais também de drible curto, de velocidade para esse ataque. Então a ver como que a Alemanha entra em campo, mas existe sim essa preocupação com colocar a bola dentro do gol adversário. Passando aqui para a última seleção do grupo, a seleção japonesa. A seleção japonesa que vem para a sua 7ª Copa do Mundo seguida, como uma potência no cenário asiático e que vai ter que jogar aqui de uma forma um pouquinho diferente como joga na Ásia. Por quê? A seleção japonesa, geralmente, né, na Ásia, é uma seleção que propõe muito jogo, que domina realmente os adversários, que fica muito tempo com a bola. Aqui vai encontrar adversários que gostam também de ficar com a bola, principalmente Espanha e Alemanha. Então vai precisar realmente adaptar o seu estilo a esses adversários também, mas um ponto muito importante aqui. A seleção japonesa vem com a seleção muito bem montada para essa Copa do Mundo. Deu azar no sorteio sim, em outros grupos passaria em segundo lugar com até certa tranquilidade, aqui vai ter que suar um pouco mais a camisa, né, para brigar por essa vaga, principalmente por conta do sorteio, que não foi nada favorável aos asiáticos nesse grupo E. E aí quando a gente olha, né, para essa seleção, a gente tem aqui provavelmente um 4-3-3 ou um 4-2-3-1, a depender do adversário, a depender de como essa seleção se entende aqui no jogo com relação ao seu propósito, né, dentro da Copa do Mundo. O Moriyasu é um técnico que gosta de propor jogo, gosta de ficar com a bola, então eu não me surpreenderia
com o Japão tentando também fazer um combate com relação à Espanha e Alemanha. Buscando essa posse de bola, marcando um pouquinho mais pressão, não seria uma surpresa, porque o Moriyasu gosta desse estilo de jogo. Quando a gente olha aqui para a seleção em si, a gente tem no gol o Gonda, né? E nas laterais, duas dúvidas bem semelhantes. Quais são essas dúvidas? A gente opta pela experiência na seleção ou a gente opta pelo momento de cada um dos jogadores? Então existe essa dicotomia lá, essa dúvida nas duas laterais. Eu acredito aqui que pode ser Nagatomo de um lado e Yami do outro, mas não seria surpresa se a gente jogasse com o Sakai na direita e o Nakayama na esquerda. Então vai depender muito dessa escolha de fato dentro da seleção japonesa. Quando a gente olha para o miolo de zaga aqui do Japão teve um ganho muito considerável nesse último ciclo, que foi o Tomiyasu. Tomiyasu é um zagueiro que vem fazendo ótimas temporadas na Europa, que se firmou realmente na seleção japonesa depois de uma excelente Copa da Ásia lá em 2019 e veio para fazer uma dupla bem interessante com o Yoshida. Yoshida aqui de longa data na seleção, experiente, e tiveram, né, uma conexão muito interessante ali nessa zaga japonesa. No meio de campo a gente tem aqui o Endo como primeiro volante, o volante titular dessa seleção, responsável por realmente proteger essa dupla de zaga aqui como um todo. E como dois volantes eu coloquei aqui o Morita e o Altanaka. E aí por que eu coloquei, né, o Morita ou o Altanaka? Porque a seleção pode mudar para um 4-2-3-1. E aí, se isso realmente acontecer, o Altanaka seria sacado desse time, o Morita aproximaria um pouquinho do Endo como dupla de volantes e entraria provavelmente o Kamada fazendo esse meia central. Então quando a gente vem aqui na ponta esquerda, que é a posição mais aberta, né, dessa seleção do Japão, a gente tem aqui três opções, né, nesse campinho, e três opções bem diferentes. Minamino, que é realmente o jogador com mais nome, né, desses três, e é um ponta que cai muito pelo meio, que conduz muito essa bola para a região central do campo, abrindo o corredor para o lateral avançar. Então o Minamino é esse meia pela ponta esquerda que vai buscar essa condução de bola para o centro do campo. O Kamada já é um 10 mais clássico, que vai ocupar a região central do campo, com mais toque de bola, com mais cadência. Já o Mitoma é um ponta agudo, então é um jogador que vai buscar 1 a 1, que vai buscar arrancada, que vai buscar na velocidade chegar ao gol. Então são três jogadores bastante diferentes que dão possibilidades diferentes também para a seleção japonesa como um todo. Então, a depender da escolha, muda o esquema, muda a forma de atacar aqui da seleção do Japão. Na ponta direita, temos o Runeito, que deve ser o titular da posição, principalmente pelo último ciclo, fez excelentes partidas, foi o principal jogador a nível de estatística, né, da seleção japonesa na Copa da Ásia de 2019, então acredito que vai ser o titular aqui na ponta direita. E no ataque, também algumas dúvidas. Podemos ter aqui o Eda, podemos ter o Asano, mas não existe uma unanimidade em relação ao centroavante do Japão, podendo até variar de acordo com o jogo. Então, se o Japão, por exemplo, quiser um centroavante mais fixo, a opção pode ser uma. Se quiser um atacante que consegue realmente marcar um pouco mais de pressão e atacar os zagueiros adversários, o Asano pode ser a melhor opção para isso. Enfim, então, toda a forma como o Moriyasu pensa o jogo passa por essas escolhas também dos seus jogadores, porque existem aqui opções bem interessantes, inclusive, para a seleção japonesa, uma seleção que chega com uma cara de time formado, com opções já testadas, com variações testadas de formações também. Então, como eu disse, não seria surpresa alguma para mim se o Japão passasse em segundo do grupo aqui, deixando a Espanha para trás. Então, acredito que Espanha e Japão brigam pela segunda vaga do grupo, a Alemanha um pouquinho à frente, Costa Rica um pouquinho atrás desse grupo E da Copa do Mundo. Então, pessoal, esse foi o grupo E. Logo, logo aqui voltaremos com o grupo F da Copa para a gente destrinchar realmente a Copa do Mundo do Catar. Um abraço e até a próxima.